Olá pessoal, vou começar a gravar as aulas aqui do curso. Aí eu gostaria de ter um retorno de vocês aí, como que tá, se funciona bem assim ou não. Enfim, a gente vai conversando, tá bom? Tô tendo um pouquinho de problemas agora nesse início, mas eu vou postar os vídeos mesmo assim e depois a gente conversa sobre as aulas, tá bom? Então nós vamos começar a ver o primeiro curso aqui de Físico-Química e vamos partir para algumas convenções, tá bem? Onde a gente vai trabalhar de forma geral com essas convenções. Propriedades extensivas dependem da quantidade de substância, por exemplo, o número de mol da amostra, tá bom? Exemplo: massa, volume, energia, entropia, textura, calor, resistência elétrica, ok? Já as propriedades intensivas independem da quantidade da substância ou extensão do tamanho, ou extensão do sistema, perdão, tá bom? Quantidade de matéria, né? Exemplo: a densidade. Densidade é uma relação entre duas propriedades extensivas, tá? A massa é o volume, mas ela é uma propriedade intensiva, independe da quantidade do material, a densidade dele é sempre a mesma, né? Pressão, ponto de fusão e ebulição, calor específico, inflamabilidade, tensão superficial, são outras propriedades intensivas. Tô falando meio esquisito que eu tô com uma bolinha na boca pra dor, tá? Bom, a primeira parte do nosso curso a gente vai falar sobre os gases, tá bem? E a gente vai precisar de algumas definições aqui, pelo menos pra gente partir, né, do ponto de vista teórico e ir melhorando esse modelo, tá? Bom, os gases. O que é um gás? O gás é um dos estados físicos da matéria, né? É um conjunto de moléculas ou átomos, quando for gases nobres, tá? De forma geral, os outros gases sempre são um conjunto de outros átomos formando as moléculas, com grande amplitude de movimento permanente e aleatório. Então, estão as partículas, vamos imaginar as partículas como sendo moléculas ou os átomos dos gases, né? Então, num movimento bastante permanente, né? O tempo inteiro se locomovendo, né? E não tem a direção das moléculas, ela só tem um fluxo cessante se tiver uma força externa, né? Do contrário, as moléculas estão ali num movimento aleatório. A velocidade dos átomos e das moléculas aumenta com a temperatura, tá bom? Os gases são diferentes de líquidos e sólidos, pois a distância entre as moléculas é muito maior nesse estado, o que permite a alta contração da mesma. Então, se a gente for ver, os líquidos e os sólidos vão ser praticamente incompressíveis, tá certo? Ou seja, não consigo comprimir, mas um gás eu consigo. E eu consigo por quê? Porque as moléculas estão muito distantes umas das outras. Para o nosso modelo primeiro, não há interação intermolecular entre moléculas e átomos nesse estado. Então, devido à distância, a interação é fruto da proximidade entre átomos e moléculas. Como as moléculas estão a uma grande distância umas das outras, basicamente nós não temos interação, certo? O tamanho, a massa e as interações são desprezíveis entre esse primeiro modelo de gás que a gente vai ver, ok? O estado de um gás pode ser definido por 4 variáveis, chamadas de variáveis de estado do gás. Se tivermos os valores de 3 dessas variáveis, conseguiríamos determinar o valor da 4ª variável. Bem, quais são essas 4 variáveis de estado, né? A pressão, o volume, a temperatura absoluta, em Kelvin, tá, gente? E o número de mol, que é a quantidade de substância ou quantidade química, né? Quantidade de matéria. Né? Esse termo quantidade de matéria é usado no Brasil, né? Quantidade de substância ou quantidade química. Muito bem, as equações de estado. Então, como eu disse, são 4 para definir o estado de um gás, são 4 variáveis de estado, P, V, T e N, né? E as equações de estado são as equações que vão correlacionar essas variáveis, tá bem? Exemplo: a pressão é uma função da temperatura, do número de mols e do volume, tá? É isso que está escrito aqui. Por analogia, a temperatura é uma função da pressão, número de mols e volume. O número de mols é uma função da pressão, do volume e da temperatura.
são as relações. E o volume é uma função da pressão, do número de mols e da temperatura, tá? Ou seja, uma variável é função das outras três. A equação de estado de um gás ideal correlaciona essas variáveis, né? Qual é a equação dos gases ideais, né? Dos gases perfeitos, né? PV igual a nRT, tá? Essa é a equação dos gases ideais ou perfeitos, chamada de equação de Clapeyron. A gente ainda vai trabalhar com ela, tá bom? Depois vocês me dão um ok para ver se o tamanho da letra tá bom, se a aula assim funciona bem, tá? Então, ó, foi Clapeyron que primeiramente usou esta equação, porém não usou a variável de estado N, que foi introduzida por Mendeleev bem um pouco tempo depois, né? Então nós vamos começar a falar dessas variáveis de estado, tá certo? Ó, a pressão é uma propriedade, não, uma variável que depende da força e da área, tá certo? Ou seja, é a força dividida pela área. A pressão de um gás é originada da colisão intermitente entre as moléculas ou átomos do gás com as paredes do recipiente. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a pressão é dada em Pascal. Então essa é a unidade do Sistema Internacional. Mas via de regra, para quem for professor, vai ver que se trabalha muito mais com atmosfera e milímetros de mercúrio, tá bom? Então, ó, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, que significa 1 kg por metro por segundo, tá? De pressão. Outras unidades de pressão. O bar, tá certo? É aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. A atmosfera, também praticamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, ok? O torr é 1 vezes 10 a quinta dividido por 760, que dá 133,32 Pascal. O milímetro de mercúrio dá 133,32 Pascal. Perceba que torr e milímetro de mercúrio basicamente só muda a nomenclatura. O PSI, tá? Que significa libra por polegada quadrada, tá? 1 PSI é igual a 6,9 praticamente quilopascal, tá bom? Essas são algumas unidades. Não é importante que você saiba a conversão delas de cabeça. Entenda que uma atmosfera de pressão dá praticamente 1 vezes 10 a quinta Pascal e que uma atmosfera de pressão corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E isso foi feito, tá certo? Tá aqui, desculpa, eu falei de todas as pressões e não estava mostrando no vídeo, tá? Então, ó, voltando, ó, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, que é 1 kg por metro por segundo. As outras unidades, o bar é 1 vezes 10 a quinta, a atmosfera praticamente 1 vezes 10 a quinta, o torr 133,32 Pascal, a relação entre torr e Pascal, milímetros de mercúrio é igual a torr, né? E o PSI, o Psi, 6,9 praticamente quilopascal, tá bom? Esse aqui é o experimento de Torricelli, um experimento bastante famoso, não só por fazer a relação entre a pressão atmosférica e uma coluna de mercúrio, mas também ele introduziu na ciência a ideia do vácuo, tá? Tem um documentário bem legal, depois eu vou ver se eu lembro o nome dele, para vocês darem uma olhada, e eles falam do experimento, inclusive mostram o experimento de Torricelli, tá? Então o que Torricelli fez? Ele pegou uma coluna de 1 metro, tá certo? E encheu de mercúrio, totalmente cheia de mercúrio, tá? Não tinha ar, não tinha nada. Tornou essa coluna de mercúrio numa outra bandeja de mercúrio que estava no nível do mar. Quando ele liberou essa coluna, né, estava fechada, quando ele liberou, o que acontece? A densidade do mercúrio é bastante alta, né? 13 mais ou menos, 13,6 gramas por centímetro cúbico. O que aconteceu? Essa massa, né, foi puxada pela atmosfera e ela desce, tá? Ela desce até entrar em equilíbrio com a pressão externa. Como a pressão externa era de 1 atmosfera, o experimento foi feito no nível do mar, tá bom? A coluna desceu um certo tanto, tá? 24 centímetros, né? Equivalendo o quê? Que a pressão externa aqui de 1 atmosfera, tá ok? Equivale, depois que o sistema entrou em equilíbrio, né? Equivale a uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Então daí vem a relação, 1 atmosfera, 760 milímetros de mercúrio, tá?
Mas a ideia principal, embora a gente não dê importância aqui na química, tá? Mas foi uma ideia muito importante para a física, foi a ideia de que aqui dentro praticamente não tem nada, tá certo? Pode ter uma quantidade ínfima de vapor de mercúrio, mas a verdade, como o vidro não é poroso, o experimento foi feito com vidro, aqui dentro não tem nada. E o nada é um tanto quanto problemático em ciência, tá? Explicar o vácuo e a partir daí vai se desenvolvendo uma boa parte da física, tá? Depois eu vou passar o vídeo para vocês, para quem tiver curiosidade, tá certo? Então, uma atmosfera de pressão, imagina que você está no nível do mar, vai ser essa coluna de ar que está sobre sua cabeça, tá bem? Isso é uma atmosfera de pressão. Os manômetros de coluna, tá? O manômetro vai ser o que? Um aparelhinho em forma de U, um tubo, normalmente em vidro, em forma de U, em que você coloca mercúrio lá dentro, tá? Se ele não estiver ligado a nada, a coluna de mercúrio fica igual dos dois lados, tá? O princípio de correspondência entre os vasos, né? Então, a coluna vai ter a mesma distância, tá? Se eu colocar um cilindro gasoso qualquer, em que a pressão seja de 1 atmosfera, a coluna, como a pressão externa também está sendo uma atmosfera, a coluna não vai se mexer, ok? O que pode acontecer? Se eu colocar uma pressão 2 e uma pressão 3, tá bem? Em que a pressão 2, se ela for maior do que a pressão atmosférica, o que ela vai fazer? Quando eu abrir essa válvula, o gás que está aqui dentro vai empurrar essa coluna de mercúrio, tá certo? Ele vai empurrar essa coluna de mercúrio e nós vamos medir a diferença entre as alturas dessas colunas quando o sistema atinge o equilíbrio. No começo a coluna fica oscilando um pouco, mas depois ela para, tá? Então, se a pressão for maior do que a atmosférica, né? A gente mede, tem uma ideia da pressão atmosférica. Nesse caso, como ele fez um desvio, tá, de altura aqui nas colunas de 20 milímetros de mercúrio, essa pressão vai ser a pressão atmosférica mais esses 20 que ela empurrou da atmosférica, tá bom? Então, ela está fazendo uma força de oposição aos 760 da atmosfera, e para vencer isso tem que ser maior que 760. Então, vai ser os 760 da atmosfera mais os 20 que ela conseguiu empurrar. Então, a pressão em 2 vai ser 780 milímetros de mercúrio. Se o sistema tiver uma pressão menor do que a pressão atmosférica, o que vai acontecer? A pressão atmosférica que vai empurrar a coluna para dentro do cilindro, porque a pressão aqui é menor, tá? Então, dependendo de quanto ela empurrar, a gente vai medir a distância entre as duas colunas de mercúrio, tá? E eu consigo calcular a pressão dentro desse cilindro, né? Esse aqui, por exemplo, a pressão atmosférica, que é de 760, conseguiu empurrar 35 milímetros a coluna de mercúrio para cima. Então, significa que a pressão aqui é 35 milímetros de mercúrio menor do que a pressão atmosférica. Então, 760 menos 35 vai dar 725 milímetros de mercúrio dentro dessa coluna, tá ok? Normalmente coloca-se um papel milimetrado atrás da coluna de mercúrio. Pela diferença de altura determina-se a pressão dentro do sistema, tá ok? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nessas colunas aqui, atrás dessas colunas, existe um papel milimetrado. Aí você vê qual que é a altura desse, qual que é a altura da outra e conta quantos milímetros de mercúrio. Não é feito com uma régua, nada disso não. É um papel milimetrado que fica atrás das colunas e dá para fazer melhor a leitura assim, tá? Temperatura é uma medida da energia cinética das moléculas ou átomos. Ocorrem colisões entre as moléculas e o objeto usado para medir essa temperatura é o termômetro, tá bom? Esqueci de colocar aqui, ó. É o termômetro. Tá bom? Complementa aí no material de vocês. Espera-se que a substância tenha dilatação linear com a faixa de temperatura usada pelo termômetro, tá ok? Então olha só, aqui eu tenho um desenho, uma representação de um bulbo, tá? Aquela parte bem de baixo de um termômetro, né? Se a temperatura é baixa, tem um menor número de colisões da matéria em torno daquela matéria que eu estou querendo medir a temperatura com o bulbo de termômetro, e menos energias transferidas,
Então, como essa energia é menor, essa energia cinética é menor, né, e acaba afetando, diminuindo a dilatação do bulbo. Então a temperatura é baixa. Se aumentar o número de colisões, ou seja, significa que aumentei a energia cinética das redondezas da onde está o bulbo de termômetro, ele vai absorver um pouco dessa energia, vai inclusive transformar isso em calor, né? E vai aumentar a sua temperatura e ele vai dilatar. Ele vai dilatando, eu consigo medir essa nova temperatura. É assim que funciona o bulbo de um termômetro, tá? Desses que a gente usa em laboratório. Embora atualmente a gente usa bastante os eletrônicos, né? Muito bem. No espaço não se determina as temperaturas com termômetro convencional, pois não há moléculas ou partículas gasosas colidindo com o bulbo, tá bem? Então isso aqui a gente consegue medir se tiver matéria. Se não tiver matéria, a forma de medição é outra, tá? Lá no espaço, como praticamente não tem matéria, quase que um vácuo, a gente não faz a medição por essa forma, né? O volume. O volume é o espaço ocupado, tá? Gases ocupam todo o volume disponível, tá bem? Tá meio feio esse T aqui, mas é um todo, tá? Então os gases não tem, como fala, volume fixo, nem forma, né? Ele ocupa todo o volume disponível, né? No sistema internacional, o volume, a medição de volume é dada em metro cúbico. Unidades, 1 metro cúbico é 1000 litros e 1 litro é 1000 ml, né? Lembrando que litro e decímetro cúbico são equivalentes, ml e centímetros cúbicos, olha que bom a gente ficar lendo, que a gente vai corrigindo os errinhos, tá bom? 1000 ml é igual a centímetro cúbico, tá bom? Corrija aí no material de vocês.